Eu quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero lhes convidar para, neste momento, estarmos refletindo sobre a palavra de Deus. Eu vou ler uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 20, versículo a partir do 3, que diz o seguinte: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei ao terceiro dia, e subirás à casa do Senhor. Então a gente vê aqui nesse texto, Ezequias era um homem que andava com Deus, que servia a Deus com fidelidade, que vivia com integridade e que obedecia em tudo. Mas mesmo assim, Ezequias enfrentou uma grave enfermidade e precisou derramar suas lágrimas diante de Deus. Entendamos, meus amados irmãos, o seguinte: que por mais fiel, por mais obediente que você seja, um dia você também vai precisar derramar das suas lágrimas diante do Senhor. Ninguém está escape disso. Todos nós, por mais que obedeçamos, por mais que tenhamos uma vida de integridade diante do Senhor, todos nós, filhos de Deus, um dia iremos passar por esta experiência de chorarmos profundamente e de a nossa alma se amargurar, porque a Bíblia diz que neste mundo nós haveríamos de ter aflições. Eu queria ler um texto aqui que está em Salmo capítulo 6, versículo 6, o que o salmista, sendo um homem de Deus, como Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia mostra que Davi, em dados momentos, sofria, chorava, mas em todas essas lágrimas, Deus trazia um consolo para Davi e para o seu povo. Olha o que diz aqui no Salmo 6, versículo a partir do 6, que ele diz o seguinte: Estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho meu leito com lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. O que nós podemos aprender com o fato de que Deus vê as nossas lágrimas? De acordo com a experiência de alguns personagens bíblicos, somos convidados a aprender algumas verdades importantes sobre o Deus que vê as nossas lágrimas. A gente vê uma história que está no livro de Lucas. A gente vê que Jesus, ele vinha entrando numa cidade por nome de Naim, e com ele alguns discípulos e grande quantidade de pessoas iam acompanhando Jesus. E Jesus ia em direção a uma cidade por nome de Naim. E a gente observa que quando ele vai ao encontro desta cidade, ele vê que vem um cortejo fúnebre e muitas pessoas pranteando, ou seja, chorando a perda de um jovem.
e era o filho de uma viúva. Ou seja, a mulher já era viúva, porque naquele tempo, quando as mulheres ficavam viúvas, ficavam à mercê de muitas coisas, não tinha muita proteção. E a Bíblia diz que o único filho também daquela viúva estava ali morto, vinha ali no caixão. E ali a gente observa que Jesus, ao aproximar-se ali daquele povo, Jesus então se compadeceu e disse àquela mulher: não chore. Ou seja, vinha saindo dali do cortejo fúnebre, pessoas pranteando, pessoas ali desoladas, pessoas que ali não havia mais esperança alguma, porque um jovem estava saindo ali no caixão em direção ao cemitério. E veja que coisa interessante. Totalmente o contrário de por onde Jesus passava. Então, enquanto vinha saindo a tristeza, o pranto, enquanto vinha saindo as pessoas mais sem esperança, porque o jovem estava morto, aí a gente vê Jesus entrando. E aonde Jesus vem entrando, vem chegando, aonde Jesus vem impactando vidas, vem transformando vidas. Jesus ali vem trazendo ali a esperança, vem trazendo ali a perseverança, vem trazendo ali a salvação para aquele jovem. E a gente observa em Lucas no capítulo 7, a partir do versículo 11, a atitude de Jesus com relação àquele jovem que estava morto ali no caixão, que diz a sua palavra. Aqui no capítulo 7, do versículo a partir do 11 de Lucas, que diz assim: depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-te. Ele se levantou, sentou-se no caixão e começou a conversar. Glória a Deus. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Então a gente observa aqui, meus irmãos, que Jesus, né, ressuscitou o filho daquela mulher. Ou seja, Jesus renovou a esperança no coração daquela viúva, no coração de todas aquelas pessoas que pranteavam. Ainda que nós não estejamos vendo saída para as nossas vidas, ainda que as coisas possam estar totalmente obscuras ao nosso entendimento, saibamos que nós temos um Deus no céu que pode operar milagres miraculosos em nossas vidas, porque o Jesus que é pregado aqui neste momento é o Jesus que prega, aliás, é o Jesus que salva, é o Jesus que cura, é o Jesus que traz esperança às nossas lágrimas. Então não vamos nos desfalecer, por mais que seja difícil, por mais que estejamos passando por momentos de desolação, de choro, de pranto. Eu quero dizer a você que a única esperança chama-se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, o filho daquela mulher renovou a esperança para todo aquele povo. E Jesus pode renovar a minha e a sua esperança também. O Deus que vê as suas lágrimas é o Deus que pode transformar, mudar completamente o destino, a vida de qualquer um de nós, em nome de Jesus. A gente vê também uma história muito interessante que tem tudo a ver com nova esperança, que tem tudo a ver com a restauração da identidade de alguém. A gente vê a história de uma mulher, daquela mulher pecadora, aonde Jesus tivera sido convidado por um fariseu
para jantar ali naquela casa. Jesus se reclinou ali naquela mesa juntamente com os seus discípulos ali, e certa mulher ali daquela cidade, aquela mulher que era chamada pelas pessoas de pecadora, aquela mulher vem ali, traz ali, entra dentro daquela casa, traz ali um alabastro, ou seja, traz ali um perfume. Aquela mulher que não tinha dignidade naquele momento, porque aquela mulher não era bem vista pelas pessoas, ela é vista como uma mulher pecadora. Ela pega aquele perfume e ali derrama aos pés de Jesus e começa a chorar ali, pranteando ali aos pés de Jesus, começa a lavar os pés de Jesus com o perfume e pega o seu cabelo e depois os enxuga com os seus cabelos. E a gente, ao ver isso, né, e ao ver isso, o fariseu, ali naquele momento que havia convidado Jesus, diz que aquele perfume ali poderia ser vendido, não é, por um bom preço, mas Jesus ali naquele momento diz uma palavra de esperança para aquela mulher e reclama ali com o fariseu, né? Então um dia a mulher derramou as suas lágrimas aos pés de Jesus, enxugou, né? Nessa história enxugou com os seus cabelos, e a Bíblia diz que ela beijou os pés de Jesus e ungiu com perfume. Então Jesus, ao ver as lágrimas, né, valorizou ali a adoração daquela mulher, enquanto que as pessoas que estavam ao redor de Jesus não tiveram tomado uma atitude tão linda como aquela mulher tomou para com Jesus. Então veja o que é que diz aqui a palavra do Senhor em Lucas 7, a partir do versículo 44 até o 50. E a gente observa o que Jesus disse àquele homem e a valorização que Jesus deu àquela mulher que estava ali em lágrimas, que estava derramando o seu único perfume ali aos pés de Jesus e enxugando os pés de Jesus com seus cabelos. Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Glória a Deus. Pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou. Vá em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em meio a muitas lágrimas, em meio a uma atitude sincera do mais profundo do nosso coração, que a gente tem diante de Deus, no altar do Senhor, seja a maneira como você possa entender que você deva se derramar diante de Deus, sentado na sua casa, de joelho ao pé da sua cama, debaixo de uma árvore, seja onde você estiver. Por mais que as pessoas não compreendam você, não entendam a sua vida, mas Jesus entende a sua vida desde quando você foi gerado, desde quando você foi idealizado por Deus, porque você é alguém que foi plano de Deus, e Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, tem algo maravilhoso para a minha vida. Então, o que é que diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor nos mostra que em meio ao choro, em meio ao pranto, em meio a muitas vezes o clamor que se faz a Jesus, Jesus vem ao seu socorro. A gente vê aqui uma situação em 1 Samuel,
no capítulo 1, versículo 2, versículo 9, a gente vê uma outra história bastante interessante, já pregada muitas vezes na igreja, uma mulher que não tinha filhos, que não estava com, que não estava podendo engravidar. Né? Tinha Eucana, que tinha duas mulheres, né? Uma se chamava Ana, a outra se chamava Penina, é uma história muito conhecida, e a gente observa que Ana se levantou com a sua alma amargurada certa noite e foi orar e clamar ao Deus dos céus. E a Bíblia diz que ela chorou muito e orou ao Senhor, e além de orar ao Senhor, ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então a gente observa que Ana, que tinha o desejo de ter filho, que estava amargurada, mas estava chorando com toda sinceridade e integridade do seu coração, clamando ao Senhor: Senhor, se tu me deres um filho, eu colocarei no teu altar para servir ao Senhor. Então a gente observa que um dia Ana se levantou, um dia Ana chorou, um dia Ana orou, né, aos pés do Senhor. E é impressionante o relato que descreve o momento em que Deus contempla as lágrimas de Ana e realiza um milagre. Da mesma maneira, esse Deus que operou na vida de Ana lá no passado é o mesmo Deus que contempla as suas lágrimas, que contempla as minhas lágrimas, que nos conhece por dentro, que pode solucionar, que pode resolucionar, que pode transformar e trazer ao nosso coração novamente a alegria. Veja o que diz a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Eli respondeu a Ana: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela, ou seja, o Senhor se lembrou da oração, da súplica, do clamor que Ana fez ao nosso Deus. Ana assim engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Glória a Deus. Então Deus viu as lágrimas de Ezequias e o curou e deu a ele mais 15 anos de vida, porque ele disse: Senhor, eu vivo diante de ti com integridade de coração, com fidelidade. Senhor, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. E ali, naquele decreto de Isaías, quando Deus mandou dizer a Ezequias: te prepara, te organiza, conserta a tua casa, porque certamente tu morrerás. E você veja que no clamor daquele servo ao Deus dos exércitos, Deus então deu e concedeu a ele mais anos de vida. Deus viu as lágrimas da viúva de Naim, aquela mulher desamparada porque não tinha marido, ia saindo daquela cidade, pranteando, juntamente com os seus familiares, juntamente com os seus vizinhos, chorando, onde não tinha mais não tinha esperança alguma. E Jesus traz a esperança aonde não tem esperança. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê Deus, então, vê as lágrimas de uma pecadora que, embora todos estavam falando mal, todos estavam ali pelejando contra aquela mulher, que aquela mulher entra dentro da casa do fariseu, aquela mulher se ajoelha e ali aquela mulher coloca o seu perfume aos pés de Jesus, começa a lavar os pés de Jesus e pega o seu cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus. Deus viu as lágrimas de Ana e ao contemplar as lágrimas de Ana, ao contemplar
é o que Ana coloca diante do Senhor, pedindo o favor do Senhor, que Deus abençoasse a sua madre, para que ela pudesse então engravidar. Ela engravidou. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela consagrou Samuel ao Deus dos exércitos. Veja o que diz aqui no livro de Abacuque. Diz a palavra do Senhor em Abacuque 3, versículos 17 e versículo 19. Ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, Jesus é o único que pode renovar a nossa esperança. Jesus é o único que transforma a identidade de uma mulher pecadora para agora uma mulher salva e santa em nome de Jesus. Jesus é o único que pode verdadeiramente operar milagres em nossas vidas. Jesus conhece o seu coração, Jesus conhece o meu coração e Ele sabe exatamente o que eu preciso e o que você precisa. Coloque diante de Deus toda a sua vida, todas as suas lágrimas e espere o milagre do Senhor, porque Deus é um Deus de milagres. Louvado seja o Senhor. Deixa eu orar pela sua vida. Deus Pai amado e eterno, eu quero te render graças, quero te agradecer, Senhor, por até aqui ter o Senhor nos ajudado e nos socorrido. Eu quero te pedir, Senhor, que as tuas misericórdias estejam sobre as nossas vidas e que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e que em nome de Jesus, cada um de nós possamos ver o teu agir em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desculpem, a minha voz está um tanto rouca, eu estou gripado, mas acredito que os irmãos estejam entendendo muito bem. Um forte abraço a todos, Deus os abençoe em nome de Jesus.